Muito bom dia a todos. Queria começar com uma oração. Pai Santo, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor nos está trazendo. O sol esquentando e o verão chegando. É tão bom, Pai, porque nos faz sair do nosso canto que o frio nos leva a nos proteger, que nos faz sair e ver o dia e sair e contemplar as coisas lindas que o Senhor faz nessa natureza maravilhosa. Pai, eu oro que o Senhor, por meio do seu Espírito, assim como cantamos aqui, venha revelar-se a cada um de nós. Porque a confiança, ela surge quando o Senhor é revelado para cada um de nós. E eu confesso, Pai, que há inseguranças em meu coração. Há medos, há preocupações, e eu sei que essas coisas são tão insignificantes diante do Senhor. Por isso eu oro que, assim como eu sei que alguns aqui também possam estar inseguros, preocupados com sua vida, seus planos, seu cotidiano. Mas, Pai, revela-nos quem o Senhor é. Revela-nos todo o seu amor, sua grandeza, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor é o Senhor de tudo, o Senhor é o nosso Deus. Nada está encoberto diante do Senhor. E todas as coisas são possíveis para o Senhor. Nos revela por meio do seu Espírito quem tu és, porque assim podemos mais ainda, conhecendo o Senhor, dizer não só em palavras, mas com toda a nossa alma e o nosso coração, e confiamos no Senhor. Confiamos em Ti, Pai. Por isso, abençoe os planos, os sonhos, os desejos que cada um de nós temos, em especial nossa comunidade. Porque queremos, por meio de cada um desses planos, desses sonhos, honrar e glorificar ao Senhor e permitir que mais e mais, não somente nós, mas aqueles que se aproximam de nossa comunidade, possam ver o Senhor sendo revelado, Pai. Revelado em nossas famílias, no amor milagroso que o Senhor nos permite reconstruir nossos lares por meio do perdão, da amizade, por meio do amor sincero, da pureza, por meio da misericórdia. Pai, por isso eu oro que o Senhor permita ser revelado por meio de nossas amizades sinceras, por meio da falta do interesse próprio entre nós. E o Senhor possa ser revelado para aqueles que aqui se aconchegam, porque nós conhecemos a Ti, Deus, assim, quando um dia nos aproximamos de um amigo, de uma amiga, o Senhor com seus anjos e seu Espírito nos levou, e nós conhecemos pessoas que quiseram revelar o Senhor a nós, se revelaram elas próprias nas suas fraquezas, nas suas questões, mas revelaram um Deus tão amoroso, tão bondoso, que cada um de nós aqui se colocou diante de Ti e disse que o Senhor, a partir de um instante de nossas vidas, seria o Senhor de nossas vidas. Por isso eu oro, Pai, que a gente venha a revelar-se, a revelar a Ti, Deus, para que a honra e glória seja do Senhor. Nos dê um ótimo tempo aqui, continuando com louvor, com a meditação na Tua palavra e com a participação de todos naquilo que vamos fazer. Essa oração no nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. No versículo 35, a Bíblia diz assim:
Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu, deu louvores a Deus. Olha o que ocorre na vida de Jesus. Ele passa ao largo, passa razoavelmente perto de um homem cego chamado Bartimeu, e ele ouve o que está acontecendo ali, o que está aparecendo ali. Curioso com aquilo que estava aparecendo, tendo ouvido já falar sobre quem era Jesus, se interessou por conhecer Jesus de perto, se interessou em saber de perto quem era Jesus, quem é esse Cristo pregado, falado, porque eu já ouvi falar, eu sei que tem poder, eu sei que tem capacidade de operar milagres, mas será que isso pode ocorrer comigo? E ele grita. Sabe, às vezes ocorrem situações em nossas vidas que a gente grita pedindo por socorro, grita pedindo por ajuda. E foi assim que aconteceu com esse cego Bartimeu. E uma coisa incrível aconteceu: Jesus parou, ouviu o cego e fez a seguinte pergunta para ele: O que você quer que eu faça? Imagine eu e você hoje. Você no seu cotidiano. Você nas suas batalhas. Eu e você nas nossas questões. E você vem a um culto de louvor e adoração a esse Cristo, Jesus. E hoje ele vem e quer se deparar comigo e com você pessoalmente. Ele para diante de mim e de você e faz essa pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Esse cego queria ver e Jesus o curou. O que você quer que Jesus lhe faça? Existe algo impossível que Jesus, que Deus, eventualmente não possa fazer com aquilo que você pedir a Jesus? Existe algum milagre? Existe alguma coisa? Existe alguma cegueira, alguma doença, alguma coisa tão difícil, tão impossível para Deus lhe atender? Sabe, quando a multidão viu um milagre, viu algo desse porte acontecendo, o povo deu louvores a Deus. Quando milagres acontecem, amigos, meus irmãos, no nosso meio,
em nossas vidas, louvores são dados a Deus. Interessante que a história continua, e eu queria levar você a uma reflexão um pouco mais profunda ainda. Continuando no capítulo 19, a Bíblia diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, assim como o cego Bartimeu. Mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. O cego era por causa da visão, e Zaqueu por causa da estatura. Você, por uma causa que eu desconheço, às vezes eu percebo em mim as causas que me impedem de ver Jesus. Às vezes é preguiça, às vezes é orgulho, às vezes é desprezo, desconsideração, às vezes é religião, se apropria de uma religião, de uma liturgia, de uma formação religiosa, e a relação com Deus e com Cristo, ela se dá aos domingos, de vez em quando. Então fica difícil ver Jesus. Então, eu quero que você entenda que o cego e o Zaqueu são como nós. Às vezes é difícil ver e entender quem é Jesus. O cego gritou. Sem enxergar, gritou. E Zaqueu, um baixinho, a Bíblia diz, no versículo 4, acompanhe lá comigo, como a multidão o impedia, assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Imagina isso, um homem no meio da multidão, e ele era rico, conhecido, porque ele era responsável pela coletoria dos impostos. E ele era rico porque ele levava uma porcentagem. Toninho não pagou imposto ao imperador, Toninho, voou na sua casa. Aqui. A parte que o Toninho dava para César, ia para César, mas eu tinha uma porcentagem. Eu tinha uma comissão, era de direito. Então imagina, Flávio, eu acho que esse mês você não pagou. Você não pagou sua oferta esse mês. Estou sabendo que você não pagou sua oferta. Você tem que depositar a sua oferta aqui. Imagina isso. Ele é obrigado, porque se ele não desse oferta, ele tinha um problema sério com o César. E eu tinha uma bela ajuda. 5, 10%. E assim, Zaqueu era muito rico, mas não era muito bem quisto. Concordam comigo? Não tinha uma boa fama. Quem gosta de cobrador aqui, bater na sua porta? Se você já teve essa má experiência, e eu já tive, essa má experiência, não é agradável tocar a campainha, bater a sua porta, e alguém falar, eu vim aqui cobrar. Imagina o empecilho que havia para Zaqueu. Era além de sua estatura. O empecilho para Zaqueu se conhecer a Jesus estava além do exercício de subir numa árvore sendo pequeno. Estava na sua imagem sobre si mesmo. Estava na figura do que ele representava diante dos outros. No preconceito que outros poderiam ter com ele. No orgulho dele, afinal de contas, quem eu sou? Vou me submeter a tal coisa? Se eu e você
parássemos um pouco agora para colocar as dificuldades para Zaqueu conhecer a Jesus, eu quero crer que você há de concordar comigo que foi muito mais difícil para Zaqueu conhecer a Jesus do que um cego mendigo. Um cego mendigo não tem imagem, não tem orgulho, não tem preocupação. Ele simplesmente grita, ele é menosprezado. Não é ninguém. Pede esmola. Você vê, às vezes, entram pessoas aqui no nosso salão de louvor. As pessoas percebem que é um salão, provavelmente, então, são pessoas boas. E ele entra, semana passada entra aqui, o Walter estava aqui, entra, ele quer pedir ajuda, às vezes você fica na porta, ele não tem nada nem aí, ele não tem imagem para se proteger. Para Zaqueu, não. Zaqueu era rico, conhecido e mal visto. E ele subiu na figueira. E lá Jesus falou, Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Versículo 6, a Bíblia diz assim, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Olha o que acontece, amigos. O povo é mais fácil louvar a Deus por um milagre de um cego ver do que um maior milagre que é um pecador ser salvo. Versículo 8 diz assim, Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quando o povo vê um milagre da saúde, um milagre de alguém ser curado na saúde, louva a Deus. Mas quando ele vê um milagre maior, que é um pecador ser salvo, sabe o que faz? Murmura. Murmura. Vocês percebem como eu e você, assim como... Porque eu e você não podemos dizer que somos melhores do que essas pessoas que estão aqui nessas escrituras. Alguém aqui pode se dizer melhor do que isso? Então, se não somos, eu e você temos que nos enxergar. Que nosso olhar, muitas vezes, está muito mais... Ele repara muito mais as coisas físicas do que as coisas espirituais. O milagre maior, irmãos, foi Zaqueu ser salvo. Jesus fala, porque Zaqueu se arrependeu. Ele falou, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E o seu extorquir, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele se arrependeu. E é um milagre maior um pecador se arrepender e conhecer a Jesus do que um cego ver. É um milagre maior nós batizarmos uma pessoa nessa comunidade do que ver o Fábio São. E eu e você. Que oramos pelo Fábio e queremos vê-lo aqui, amém? Porque ele é um mensageiro de Deus. Né? Onde ele vai, ele anuncia. Mas o nosso olhar
não é correto. Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre a ceia. E para falar sobre a ceia, eu queria que eu e você pensássemos, olhando essa trajetória do cego Bartimeu e agora de Zaqueu, você acompanhasse comigo o que vem depois, aqui em Lucas 19, versículo 11. Diante dessa situação, Jesus decide contar uma parábola. No versículo 11 ele diz assim: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ou seja, ele é o rei, ele é o Senhor, o reino de Deus vai vir, vai derrubar César, vai derrubar Herodes, vai derrubar o povo da minha escravidão romana. Então vai se estabelecer o reino de Deus, e o povo judeu que era escravo, não, agora nós vamos para a galera, agora nós vamos vencer isso aqui, porque Jesus é o rei, e nós vamos... E eles olhando, como muitas vezes, eu e você, olhamos o nosso cotidiano, olhamos nossas vidas, nos colocamos diante de situações. Às vezes eu e você somos Zaqueu, dificilmente queremos subir na árvore, e às vezes somos como um mendigo, temos uma vergonha enorme de dizer, eu estou cego e eu preciso gritar. Jesus, onde você está? Então, agimos como essas duas pessoas e queremos que o reino se apresente fisicamente, que venha a solução da grana, o emprego, que venha a solução da sua saúde física, que venha a solução do batismo da nossa filha, que venha a solução do trabalho, do emprego, do pai vindo voltar, e a gente quer as coisas físicas. Nós nos reparamos somente nas coisas físicas. Sabe por quê? Eu posso afirmar que nós reparamos nas coisas físicas. Porque se você entender o que nós vamos ler agora, eu espero que isso abra seus olhos. Olha o que acontece. Versículo 12. Jesus agora vai contar a parábola. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então, chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que esse homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinha lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, e eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia
que eu sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. O Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado. Mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queria que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. A parábola é simples. Jesus está falando que ele é o rei e ele foi embora. E alguns não querem que ele seja rei. Provavelmente, eu e você, nesse salão, não somos dessa turma. Não vejo ninguém aqui falando: Jesus não é o rei. Jesus não é o Senhor. Jesus não é. Afinal de contas, não me interessa quem é Jesus, o que ele faz e tudo mais. Afinal de contas, religião nesse mundo é um escárnio. Eu não quero nem saber quem é Jesus. Você conhece pessoas assim? Eu conheço muitas pessoas. Não quer ver nada, não tem nada a ver. Acham Deus, acham Cristo, e pela figura da igreja, o que as igrejas, especialmente as evangélicas, representam no nosso mundo. E eu quero dizer que nosso grupinho pertence às evangélicas, porque no mundo religioso ele é dividido entre católico, muçulmano e o cristão é dividido em católico e protestante. Protestante já não é mais um nome conhecido. É católico e evangélico. Dentro do evangélico, há uma lista de igrejas. Pentecostal, nova pentecostal, tradicional, nova tradicional. O que não falta é nome de igreja. Todo esse grupo diz assim: eu creio, acredito que Jesus é Senhor. Amém? Bom, o que tem a ver isso com a ceia comigo e com você? Como o Fernando disse muito bem hoje na oferta, Jesus nos deu um dom, um talento, uma mina. Uma mina. E eu e você sabemos que esse Deus a qual nós servimos, ele é justo, não é? Ele não é injusto. Ele é misericordioso. Tanto é que ele está dizendo que é para eu e você que recebemos a mina, recebemos um dom, recebemos um talento, é para eu investir em Deus. E olha, se você investe seus dons, seus talentos, o que Deus lhe deu, essa mina que Deus lhe deu, você investe para Deus, Deus te abençoa. Ele te abençoa 10 vezes mais, até não é 10 vezes mais, ele te abençoa num absurdo. Porque 10 minas é quase assim. Fui hoje pegar o que era 10 minas em valor monetário. 10 minas é mais ou menos R$150. Então, o que ele está falando aqui, essa parábola? Ele dá R$150 para uma pessoa. Então, Cláudio, te dou R$150. Depois de um tempo, como você é temente a Deus, como você é temente a esse rei, você devolve para ele R$1.500. E ele fica tão feliz com você, que ele falou assim: Cláudio, eu vou dar a você 10 cidades para você cuidar. Você está percebendo
as proporções. Ele te dá 150, você devolve a Deus 1.500 e ele fala assim, vou te dar 10 cidades. Campinas, Indaiatuba, Valinhos, 10 cidades. Ou seja, quando Deus retribui o que eu e você fazemos, é incomensurável. Quando Deus nos abençoa, é algo que você fala assim, uau! Eu não mereço isso! É muito isso! É desproporcional a bênção de 150 para 1.500 para 10 cidades! É desproporcional! Deus abençoa assim, desproporcionalmente aquilo que nós fazemos. Um outro tinha 5 minas, devolveu 5 minas, devolveu 10 minas, não é isso? Ele não ficou discutindo. Ele tinha 10, esse daqui devolveu 10, esse tinha 5, devolveu 5. Você deu 5? Deu 5 cidades para ele. Ou seja, o que você faz, Cláudio, não tem nada a ver com... Deus não compara o que você faz com o que o Fernando faz. O Fernando está aqui servindo, fazendo algo. E você está lá fazendo outra coisa. Para Deus, não tem comparação. Não existe. O Fernando fez isso. O Cláudio está fazendo isso. Então, na balança eu vou... Não. Esse não é o nosso Deus. Deus não põe nós em medidas. Nós não somos pesados. Olha, você que está agora no púlpito falando, e você que está aí na última cadeira da coisa, então Deus fica comparando eu e você. Tem nada a ver. Tem a ver com o que é que Deus me deu, e o que eu estou dando para Ele, e o que é que Deus lhe deu, e o que você está dando para Ele. Não tem a ver a minha medida com a sua medida, tem a ver com eu com Deus e você com Deus. O terceiro caso é um homem que recebeu uma mina. E ele teve medo, vergonha, insegurança. Você já teve medo? Às vezes tem. Vergonha. Insegurança. Esses outros dois também tinham. Porque ninguém é diferente de ninguém. Só que o medo, a vergonha, a insegurança, o dominou. Não, então olha, o que eu recebi, tô de volta. E a parábola diz que o rei fala assim, olha, no mínimo, se você tivesse pego o que eu te dei, se você colocar R$150 na caderneta de poupança, ela vai dar 0,8% ao mês. Então, ao final de um tempo, você daria vamos pôr 1%. Você daria R$1,50. Qual esforço enorme que você faria? Iria no banco, falaria com o gerente, falaria com a pessoa, falo, tenho R$150, o mínimo que eu quero fazer é pôr aí R$150, final do mês tenho R$1,50 e você dá R$1,50. Eu preciso ir no banco, eu tenho que falar com a gerente, eu tenho que pegar meu documento, tirar xerox, eu tenho que assinar, o banco tem fila. Normalmente, quem tem muito pouco, vai no banco, fica na fila esperando. Aquele que vai de paletó e gravata, você pode sim. Por isso, quando você vai no banco, eu chamo um bom conselho. Quando você precisa ir no banco pegar alguma coisa, vai de roupa bonita.
Vai com a roupa de casamento. Todo mundo, nossa, o que é isso? Não, eu vim aqui depositar 150 reais. Agora, você vai no banco, porque as pessoas reparam o que vem. Nós somos assim. Agora, é difícil, às vezes, ter 150 reais. Passar naquela porta. E tem 300 botões e todo mundo tem. Tirar o celular. E às vezes ela engripa. Entrar na fila. Ficar 1 hora na fila. Aí a pessoa vai te entender. A pessoa te atende mal. Você quer abrir uma caderneta de poupança. Ixi, mas tá bom, vamos abrir uma caderneta de poupança. Quanto você tem? 150 reais. Pelo amor de Deus, isso é lá dinheiro. O papel que eu vou gastar custa mais. Isso aqui não vai me dar o bônus. A pessoa que te atende, ela quer bônus. Ela quer ganhar um prêmio. Ela é igual o Mateus, é igual o Zaqueu. Ela ganha porcentagem. Ela quer vender um seguro. Ela quer vender alguma coisa para você. Ela não está interessada em você. Mas você não está lá por causa dela. Você não está lá querendo que ela responda a você os seus 150 reais. Você não está lá esperando que ela venha para a igreja. Você não está lá esperando que ela estude a Bíblia. Você não está lá esperando que ela case. Você está lá pondo os seus 150 reais. Sabendo que você está agradando a Deus. Porque se você não fizer nem isso, a parábola termina dizendo que aquele que tinha 150 reais, o pouco que tinha foi tirado. E foi dado para quem? Para quem tinha mais. E aí, é impressionante que quem recebe mais, o povo ainda fala, meu Deus, mas o rei, como que pode? Então se eu pego 150, acaba aquele demané. E aquele que está dando 10, você dá 10, ainda o que era do outro, você ainda dá para o outro. Exatamente. Para que fique claro que Deus é justo. A ceia, irmãos, ela é também um instante para você e eu refletirmos, não só o perdão. Isso a gente quase que constantemente as mensagens nos oferecidas aos domingos são para falar de perdão. Hoje eu não quero falar de perdão. Porque isso aí você já temos, amém? Hoje eu não quero falar se você é Zaqueu ou Bartimeu. Ou se você, como você conseguiu um milagre na sua vida. Nem quero comparar os milagres. Ainda que o maior milagre é o espiritual. Mas hoje, eu quero trazer uma reflexão. Quantas minas Deus lhe deu? Lembre-se, não sou eu o juiz. Eu só desfruto dos louvores. Irmãos e irmãs, hoje, como nós dissemos há 3, 4 domingos atrás e ao longo desses 6 meses, nós vamos mudar um pouco a liturgia. Você que nos visita, talvez você não entenda, eu posso explicar daqui a pouco. Mas hoje nós vamos falar sobre o futuro. Hoje nós vamos falar sobre coisas nossas. Eu queria trazer a seguinte reflexão para você. Ao final de 31 de julho de 2017, o rei virá. E o rei virá perguntando: quantas minas eu te dei? Você me deu uma, Deus. Estou aqui 2. Não, eu vou te dar uma e mais 10%. Vou te dar 165 reais. Muito bom, servo.
fico feliz. Mas se você tiver recebido uma e não ter dado 10% do que você recebeu de juros, que é um esforço mínimo, o que você tem, não se engane, lhe será tirado. Palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai Santo, nós cantamos hoje aqui para o Senhor se revelar a nós. Prova a nossa fidelidade, Deus. Prova a nossa fidelidade a Ti. Não na comparação de homens, não nos objetivos e nos planos e nos sonhos humanos, não nos desenhos e nos alvos, mas no nosso exercício de ser fiel ao Senhor. Pai, a ceia nos faz lembrar do compromisso que temos contigo. O Senhor veio buscar e salvar o perdido. O Senhor é tão bom que cura a doença. O Senhor é tão generoso que nos dá trabalho. O Senhor é tão misericordioso que nos dá uma família. Mas a missão que o Senhor nos deu, Pai, é a sua missão, que é buscar e salvar o perdido. Quer buscar o Zaqueu. Quer falar com o Zaqueu. Quer enfrentar o gerente do banco. Quer enfrentar a porta difícil de entrar e apenas dar ao Senhor. Que nessa ceia que hoje fazemos e celebramos o futuro da nossa comunidade, seja um compromisso de cada um de nós. Não com os homens, não com a comunidade, não com os planos, não com as ideias, muito menos os sonhos, mas um compromisso que lembramos que um dia fizemos contigo. Essa oração, pedindo a sua bênção e misericórdia, que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.